Conversa com o doutor Caivano. João, por favor. Pitolli, até às 10h05 da manhã de hoje, quando foi atualizada aqui essa pesquisa, essa consulta pública, grande maioria, ou melhor, a maioria dizendo que sim aqui para essa proposta, essa consulta pública desse projeto do senador Hamilton Mourão, 368 mil votos a favor, 301 contra. Olha, então, peraí. Doutor Caivano, nós temos hoje 368 mil brasileiros mostrando adesão ao projeto da anistia. Mas nós temos 301 mil querendo que o brasileiro de bem continue vivendo esse martírio. Era para ter unanimidade, embora toda ela seja burra, né? Toda unanimidade diz a frase clichê, mas o que me assusta, doutor, é que ainda tem uma parcela da população que está tirando contra o próprio brasileiro. E dentre eles, um que está conversando conosco agora, que está exilado, está fora do Brasil para se salvar. Doutor, como é que dá para imaginar que ainda tem uma parcela do eleitorado brasileiro, do cidadão, que está jogando contra o Brasil, doutor? Bom, Pitolli, é o início, né? Vamos começar falando, como eu tenho sempre dito, em relação a esse PL. Pode não ser o ideal, pode não estar nem próximo do que seja bom, está razoável, e a gente precisava de um pontapé inicial justamente para ter esse termômetro, vamos chamar assim, né? Esse termômetro dessa consulta pública. Por óbvio, você tem aí, nesses 301 mil, a gente tem que tirar uma parcela disso, de pessoas que são extremamente engajadas no campo da esquerda e que estão votando em massa. Isso me parece óbvio, à medida que na internet, né, várias pessoas fizeram esse trabalho, o Didi, eu, você, olha, entra, vota, outros colegas, vamos votar, galera, e você joga isso nos grupos, organicamente a gente chegou até esse número, 361 mil. Não tem mão do governo, não tem mão do Estado, não tem mão do Senado, não tem mão de ninguém. Eles jogaram a pergunta lá e ela está andando organicamente. Isso é um bom termômetro para a gente observar. Da questão política, eu já venho dizendo há bastante tempo que a vibe mudou, né? Ou seja, o clima político tomou outra proporção. E acredito que ele tenha feito, ele é um político oportunista, eu não vou deixar de dizer isso jamais. Ele está tentando aí, através desse PL, duas alternativas. A primeira é medir a sua própria popularidade, a segunda é tentar salvar aí a imagem do Exército, afinal de contas ele é um general de 4 estrelas. A grande questão por trás disso é que tinha que furar um bloqueio, e me parece que era o momento propício para furar justamente esse bloqueio da opinião pública. Por que opinião pública? Bom, você é uma voz extremamente forte para a opinião pública, o Didi é outra, a gente tem que fazer esse trabalho, tem que continuar falando. A opinião pública importa? Ela importa sempre. Basta você olhar o que está acontecendo no mundo. A polarização tomou tamanha proporção que as pessoas apoiam a Palestina sem saber que, na verdade, estão apoiando o Hamas. Então, eu faço um paralelo para isso que as pessoas estão fazendo em relação, algumas pessoas, deixando claro aqui, estão fazendo em relação a essa consulta pública. Estão apoiando que continuem criminalizadas, apoiando o STF como se existisse lei. Ponto, não existe mais. A legalidade brasileira desapareceu, a democracia não sobreviveu. Eles podem continuar bradando, dizendo o que eles quiserem. Eu defendo a liberdade. Eu vou fazer aqui a leitura de uma frase que eu uso como um mantra na minha vida pessoal, Pitolli, para encerrar essa primeira participação, que diz assim, ó: posso não concordar com o que você diz, mas defenderei até a morte o teu direito de dizer. Isso é atribuído a Evelyn Beatriz Hall, que foi uma biógrafa de Voltaire, ou seja, sintetizou o pensamento de Voltaire. Eu posso não concordar com absolutamente nada, mas vou continuar defendendo que as pessoas tenham o direito de dizer que até, desculpe o termo aqui a esse horário da manhã, até merda pode ser beneficiada, né? Ou seja, joga lá numa plantação e ela pode trazer coisa boa no futuro. Didi, diante desse exposto, né, e colocado aqui, a minha preocupação, e o doutor Caivano sempre muito preciso, mostrando o seguinte: é o começo, e a gente precisa ter esse pontapé inicial, e certamente este é o caminho que temos hoje para essa anistia. Na condição de quem está vivendo o que está vivendo, você, o Adriano Castro, você, o Didi Red Pill, teve que deixar o país, né, para que a injustiça não fosse cometida com você também, embora os veículos de comunicação te desgraçaram naquele momento ali, você fazendo o seu trabalho,
Seu trabalho jornalístico foi enquadrado como terrorista por muitos. Qual a tua esperança sobre isso, Didi? Bem, eu concordo com muita coisa com o que o doutor Caivano falou aí. É um início, é o pontapé inicial, mesmo vindo de quem veio, né, que é do senador Mourão. Às vezes, quando a gente menos espera, surge alguma luz de algum lugar, e veio aí do senador Mourão, que eu refuto também um oportunista, mas deu o pontapé inicial. Ok. No bate-papo que eu tive com o doutor Caivano, ele me ensinou que esse projeto de lei ainda deverá passar por uma peneira, digamos assim, lá do Congresso Nacional, aonde ele deverá ser melhorado. Porque o projeto de lei, não sei se o nosso público aqui teve a oportunidade de ler, é um projeto de 2 páginas. 2 páginas apenas. Então, eu acho ele ainda muito inconsistente, poderia e deverá ser melhorado para, por exemplo, abarcar pessoas como eu, que estão fora do Brasil, e a gente precisou sair do país, infelizmente, com a mochila nas costas, com a mão na frente e a outra atrás, para não ter o mesmo destino de vários clientes aí do Dr. Caivano. Mas, de qualquer jeito, é uma iniciativa que a gente tem que louvar, é válido, sim, mas que merece também ainda merece ser melhor lapidado para que possa, de fato, incluir não apenas as pessoas que foram prejudicadas sendo presas injustamente, mas também pessoas como eu, no meu caso, que estão fora do Brasil sem ter feito nada. E você falou muito bem, Pitoli, porque